Boa tarde, doutor Meira, figura na qual saúdo os doutores aqui presentes. Antes, gostaria de pedir que o doutor Mouta não se avexasse por ser processualista. Afinal de contas, o direito pessoal, como nós conhecemos hoje em dia, veio das mãos de dois grandes romanistas, Windscheid e Mutter, né? Então, de certo modo, se serve de álibi, eu sou comercialista, sou pior do que o senhor aqui na ocasião. E, se possível, até uma oportunidade de diálogo, um evento futuro, sabemos que no ius honorarium, os magistrados literalmente criavam um direito. Caberia alguma analogia entre isso e o ativismo judicial? Seria uma questão interessante, para uma próxima oportunidade. Doutor Meira, eu tenho 3 paixões na minha vida. A primeira paixão é grega, a filosofia. A segunda é romana, o direito. E a terceira é portuguesa, a nossa língua. E é incrível como o sotaque paraense é tão familiar ao carioca. É muito próximo, né? Interessantíssimo isso. E eu gostaria, então, de começar a exposição, claramente, com as palavras do seu avô. Na sua grande obra, Instituições de Direito Romano, ele começa na primeira lauda. A palavra ius é utilizada pelos romanos em 2 sentidos, o objetivo e o subjetivo. Em sentido objetivo, ius norma gendi, quando se refere ao ius civile, ao ius gentium ou ao ius romanum. E em sentido subjetivo, quando aludem ao ius vendendi ou ius extraendi. Assim começa o seu avô na sua grande obra. Contudo, essa vai ser a nossa questão controvertida aqui nessa exposição. Quando eu estava lendo o livro do professor Moreira Alves, ministro Moreira Alves, ele dedica um capítulo específico a um debate muito famoso entre um italiano e um francês. Trata-se de Giovanni Pugliese contra Michel Vieille. E nessa discussão, ele pega uma frase que Michel Vieille escreve num artigo chamado O ius in re do direito romano clássico. E Michel Vieille diz o seguinte: o direito romano clássico desconhece totalmente, em minha opinião, a ideia de direito subjetivo. Então, esse artigo dessa discussão, quando eu me deparei lendo o ministro Moreira Alves, eu vi que não havia tradução para o português. Tentei buscar o artigo, só fui encontrá-lo no Largo de São Francisco e faltando algumas páginas. Tive que pedir ajuda na Itália para poder trazer ao Brasil e traduzi-lo ao português. Publiquei pela revista da UERJ, Quaesto Iuris, pelo nome literal, Res Corporalis, Res Incorporalis e o problema do direito subjetivo. E a questão controvertida fica, então, essa seguinte maneira. Diz o professor Pugliese que o professor Michel Vieille afirmava categoricamente que o direito romano desconhecia o direito subjetivo. Eu já advirto aqui à plateia que esse debate é uma fotografia de uma discussão muito maior, até porque, posteriormente, um e outro mudaram de opinião, um ou outro amenizaram essa situação, mas esse artigo específico ele é bastante polêmico, até mesmo pelas palavras que o professor Pugliese utiliza para qualificar o Vieille nesse debate. E o professor, então, Pugliese, no seu artigo, ele diz que ele até mesmo havia chegado a algumas conclusões posteriores na sua obra chamada Actio e Direito Subjetivo, mas em questão das guerras europeias, ele perdeu os manuscritos e não chegou a publicar um trabalho posterior. E a posição do Vieille, de acordo com Pugliese, seria a seguinte: o interesse nessas contribuições reside no fato de ele não propor, o Vieille, um novo conceito de direito subjetivo, nem mesmo pretender demonstrar que os romanos haviam sistematizado de modo próprio tais situações jurídicas. Pelo contrário, Michel Vieille nega categoricamente que os romanos tiveram qualquer ideia de um direito subjetivo, isto é, uma concepção da realidade jurídica do ponto de vista do sujeito. Então, nesse artigo, Pugliese se prende a desqualificar o Vieille e dizer por A mais B por que ele estaria errado nessas afirmações. A primeira premissa, e acho que é uma premissa muito conhecida,
é de que os romanos tinham escassa propensão a conceituar os seus institutos jurídicos. Por exemplo, figuras típicas como o contrato, o legado, a servidão, não tinham uma sistematização, não havia um conceito doutrinário sobre o que era isso. Os romanos eram muito práticos, eles não se prendiam a uma doutrina sistemática. Essa é a primeira premissa, porque Viey a todo momento reafirma que ele não encontrou, lendo as instituições romanas, qualquer conceito de direito subjetivo. E o que acontece? Eles também não definiram o que era a norma, o ordenamento, o ato, o negócio, nem mesmo a sanção. E, de nenhum modo, isso significa que tais institutos não existissem no direito romano. Essa é a primeira premissa de Pugliese. Então, os juristas não estariam proibidos de usar conceitos posteriores da ciência jurídica para compreender o direito romano. Não existe uma proibição, seja lá em que sentido isso seja, de, por exemplo, usar um conceito moderno de direito subjetivo para compreender um conceito seminal que já havia, então, no direito romano. Essa é a grande tese de Pugliese, afirmar que havia, sim, em caráter seminal, esse conceito em Roma. Então, dada essa distinção entre o direito positivo e o direito como ciência, a pretensão é compreender o sistema romano além mesmo do que como os próprios romanos compreendiam o seu sistema. E aqui, é claro, existe um cânon hermenêutico de como é possível defender que nós possamos utilizar conceitos modernos para compreender algo seminal na Roma antiga. E ele usa aqui algumas trocadilhos, até mesmo ofensivos, contra Viey. Ele fala o seguinte: se o direito romano tivesse que ser exposto em cada época de sua história só com os conceitos elaborados pelos juristas daquela época, antes de tudo, nós estaríamos limitados somente aos períodos, 2 ou 3 séculos no máximo, das obras que chegaram até nós hoje em dia, porque muita coisa não foi conservada. Além disso, sem esses pontos de contato e esses termos comparativos, permaneceria algo muito fechado e hermenêutico. Seria como recitar a tragédia de Ésquilo no grego original. A plateia certamente não entenderia isso. E seria a mesma pretensão querer entender o direito romano com as palavras romanas. Então, seria necessário utilizar algum artífice para compreender como os romanos compreendiam a si mesmos. Se nós adotássemos esse rigorismo que Michel Viey utiliza, resultaria ilegítimo estudar o direito romano por meio, por exemplo, de Carneluth ou Kelsen, tanto quanto expor a lei das 12 tábuas com a dogmática de Quinto Múcio ou as leis de Teodósio II a partir de Ulpiano. Ou seja, será mesmo que é necessário utilizar a mesma linguagem daquela época para entendê-los? Ou nós estamos proibidos de utilizar nossos conceitos para compreender os romanos? Ora, é totalmente possível defender, do ponto de vista hermenêutico, que a história da interpretação de um conceito ou de um instituto jurídico o revela cada vez mais. Nem sempre se tem a autocompreensão do que se vive, do que se faz e do que se pratica. Desse modo, os romanos, muito embora estivessem vivendo os institutos e os tivessem criado, não necessariamente os compreenderam melhor do que nós, ou mesmo aqueles que vieram após eles, porque os pósteros, por um lado, estão prejudicados por esse distanciamento histórico. Mas, por outro lado, os pósteros recebem a tradição. Eles podem reinterpretar essa tradição. Se nós fôssemos, por exemplo, explicar isso em termos teológicos, os católicos têm a certeza de que Nossa Senhora foi concebida imaculada e foi assunta aos céus virgem. Isso é um dogma para os católicos. E esse dogma demorou séculos para ser proclamado.
Jesus Cristo, por exemplo, encarnado de carne e osso naquela época, nos primeiros séculos, algumas pessoas duvidavam de quem ele era. Só depois de séculos, as pessoas passaram a ter a clareza suficiente de saber quem era Jesus Cristo. Da mesma forma que Pugliese quer afirmar que Viret está equivocado, que, na verdade, esse distanciamento histórico permite, sim, e que nós possamos compreender muito melhor do que os romanos se entendiam. O próprio Gadamer, por exemplo, dizia que ser histórico quer dizer não se esgotar nunca no saber-se. Todos os conceitos fundamentais, então, seriam, para Gadamer, verdade, tradição, recepção, interpretação e explicitação dos conceitos ao longo da história. Por exemplo, nós temos uma semente de uma árvore, temos uma muda de uma árvore e temos uma árvore frondosa. Isso pode ser história, por exemplo. O que é mais árvore? Essa semente, a muda ou a árvore frondosa e velha? Esse é o postulado que Pugliese quer utilizar no seu texto para dizer que sim, existia seminalmente esse conceito de direito subjetivo no direito romano. E de nenhum modo seria inválido nós utilizarmos conceitos modernos para compreendê-lo. Após isso, então, o purismo metodológico que Viret pretende utilizar seria uma amputação do conhecimento teórico. Ele seria uma renúncia dos frutos que isso poderia dar. Importa assinalar, então, que, independentemente dos cânones metodológicos defendidos, nenhum romanista que não se valha de conceitos nascidos fora do direito romano. E se repudia alguns conceitos mais modernos ou com certa afetação doutrinária, isso só é possível adotando-se outros mais antiquados ou retirando-os de outra fonte. Vier, por exemplo, utiliza um conceito chamado instituto jurídico, que talvez seja moderno, né? Maurice Rioux cria esse conceito, instituto jurídico, e é um conceito que Vier utiliza largamente em seus estudos romanistas. Ora, será que Vier, então, no fim das contas, não caiu no próprio erro de utilizar conceitos modernos para explicar o direito romano? Então, o problema do direito subjetivo em Roma não é a ausência de fontes, porque essa ausência não é a prova da sua inexistência. Na verdade, o esforço aqui ele é duplo. É entender por que razão não escreveram sobre isso, que já foi assentado. E, pelo que nós temos, seria possível chegar a essa conclusão? E é esse o objetivo do professor Pugliese no texto, de provar por A mais B que, na verdade, sim, havia tal conceito. Ele continua. Essa abordagem diferente depende de uma visão mais ampla ou mais limitada do fenômeno jurídico, isto é, direito subjetivo num sistema jurídico. Na opinião de Pugliese, por exemplo, aquele sistema que dá menos importância ao direito subjetivo, embora isso também dependa do viés ideológico de que há nos autores, seja por uma tendência individualista, seja social ou coletivista. Ora, por mais que possamos dar asa a opiniões dos juristas que testemunharam o direito vigente naquele tempo, eu, Pugliese, não diria que essa demonstração possa ser dada pelo fato de não terem definido o que seria esse conceito. Pelo contrário, mesmo que jamais tenham formulado seus institutos, do ponto de vista subjetivo, resta saber se seria autorizado a deduzir que o ordenamento romano não conferia ao sujeito atribuições que pudessem ser estudadas sob a ótica do direito subjetivo. O silêncio dos juristas romanos, portanto, pode ser a ausência de provas, mas, de nenhum modo, pode ser a prova de sua ausência. E então Pugliese começa a analisar as instituições de Gaio, que até mesmo são as fontes que Vier utiliza para provar o que ele quer provar. E Pugliese constata que nem mesmo hoje em dia os juristas costumam sistematizar o direito sentando-se tão somente numa análise dos direitos subjetivos, né? Embora haja a prevalência de uma noção central hoje em dia nos direitos subjetivos,
nós não pensamos sempre em tais termos. Ora oscilamos em direito subjetivo, ora para o objetivo. A única exceção que ele encontra aqui é de Andreas Fontua. E apenas em matéria de direitos reais, a exposição se concentra bastante sobre esse tema, e será até mesmo objeto de minha monografia na faculdade. Até hoje, portanto, passa dos direitos subjetivos aos negócios jurídicos, nos manuais, dos contratos aos fatos e aos procedimentos com absoluta naturalidade que haviam os juristas romanos em seus comentários ao Ius Civile ou ao Edictum. Então, qual seria a noção central do conceito de direito? Que aqui seria, então, o cerne da questão. Sem dúvida, outras obras parecem coerentemente se basear numa visão subjetiva do direito. Basta recordar-se que Savigny expunha todo o direito privado e o sistema de ações no conjunto de relações jurídicas, levando em consideração a posição dos sujeitos. Contudo, seria um erro enorme supor que apenas esses autores tiveram a noção de direito subjetivo, enquanto outros tenham negligenciado ou ignorado. O professor Caio Mário, por exemplo, ele chega a falar que o direito subjetivo é o antônimo do direito potestativo. Ou seja, é uma palavra que gera uma série de confusões interpretativas, hermenêuticas e questões históricas. E basear-se em um ou no outro conceito seria algo secundário. Não teria importância devida como deveria ter. E um autor interessante que analisa esse conceito por outro piso seria o John Finnis. Porque John Finnis considera o direito subjetivo como um aspecto da relação de justiça vista sobre o prisma do beneficiário dessa relação. Ou seja, não deveria ser uma questão de querer fazer o tempo andar para trás, diz Finnis. O linguajar moderno dos direitos é mais maleável e, sendo mais específico, em seu ponto de vista ou perspectiva, é capaz de ser usado com mais diferenciação e precisão do que o uso moderno de um direito. Em resumo, o moderno vocabulário e a moderna gramática de direitos são um instrumento multifacetado para descrever e afirmar os requisitos ou as implicações de uma relação de justiça do ponto de vista da pessoa que se beneficia dessa relação. E talvez seja essa a grande questão que Viey tenta traçar na sua grande obra, A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Ele tenta mostrar por que o direito subjetivo, como noção central de direito, seria algo maléfico para conceituar o direito. Voltando, por exemplo, ao postulado hermenêutico, na doutrina católica, por exemplo, a teologia protestante é uma repristinação de erros teológicos. Da mesma forma, para Viey, o conceito moderno de direito subjetivo seria uma involução dessa tradição histórica, que começa na Roma Antiga e termina na modernidade com a invenção de novo direito. E basear-se nessa noção central, nessa noção moderna de direito subjetivo, seria algo problemático. Mas a questão é, isso é ou não uma criação moderna? E é aí que esses dois autores se combatem, é aí que eles se enfrentam no artigo. E o ministro Moreira Alves, por exemplo, pega uma passagem que é exemplar. Ele traduz da seguinte maneira: todo direito consiste ou na aquisição, ou na conservação, ou na diminuição, pois ou se trata de como alguém adquire alguma coisa de outrem, ou de como conserva a coisa ou seu direito, ou de como a aliena ou a perde. Ora, essa citação em latim, ela tem algo um tanto quanto interessante, porque a passagem diz o seguinte: quemad modum quis rein velius, ou seja, a coisa ou o direito. Então, o ministro Moreira Alves, assim como também Pugliese, ressaltam nessa frase que ele pega da Roma Antiga, de que naquela época o direito não era somente uma coisa, um instituto jurídico objetivo. Havia algo de subjetivo também ali. Não tanto como nós hoje em dia entendemos, mas também havia. Esse artigo, depois eu darei um tratamento pessoal da minha parte. O professor Vera Cruz, que foi até mesmo aluno do Silvio Meira, me pediu que fizesse um artigo da minha opinião sobre esse debate. Eu ainda irei escrevê-lo,
Mas o que fica a questão é a seguinte: o direito subjetivo, ele é de todo modo algo maléfico para a compreensão da essência do direito, ou existe algo de útil nele que nós poderíamos reaproveitar? Pugliese, por A mais B, tenta provar com as suas forças que isso já havia no direito romano. Até mesmo ele termina o seu artigo sobre a questão da actio, que acredito tenha sido uma tese pesquisada pelo doutor André Fontes, sobre pretensão em Anspruch. E será de fato que os romanos desconheciam completamente essa realidade? Isso fica em aberto no artigo. Existem teóricos que vão pelo caminho de Vier e outros que discordam dele. Eu preferi trazer ao debate, traduzir ao português esse artigo, porque é um artigo que já tem quase meio século e não havia na nossa língua, e deixo sempre, então, aberto ao diálogo e ao debate tais questões. Muito obrigado.